Eu tenho uma convicção e eu quero compartilhar com você. O nosso Criador, nosso Pai Celestial, está permitindo esse contexto político no Brasil para expor e revelar o que estava oculto, estava nas trevas. E a luz está trazendo à tona. A política, ela não é só política, não é meramente política. E nós estamos vendo isso agora. No momento em que a igreja decide se posicionar para não ser posicionada, é o nosso bordão aqui no canal, eu estou me posicionando para não ser posicionado. Eu não vou errar, não vou pecar por omissão e nem por pagar de isentista. Não, não mesmo. Eu vou me posicionar. Eu vou pagar o preço do meu posicionamento. E assim, historicamente, a igreja pagou o preço do seu posicionamento, mas cresceu, influenciou, curou, libertou e transformou a sociedade. A igreja, ok, meus irmãos? Militando no campo espiritual mesmo, mas indo nas praças. E a igreja tem que voltar para as praças, voltar para as ruas. Eu já vou falar para vocês aqui um número alarmante do que essa eleição mostrou para a gente. Mas agora, vejam como as trevas estão se revelando. Primeiro, eu vou mostrar para você um vídeo aqui, outro vídeo do Rick Vanilla, além do que está circulando nas redes sociais, que eu comentei com vocês pela manhã, mostrei pela manhã, como os moralmente falidos, como aqueles que defendem a lei de Moloch, como aqueles que defendem a descriminalização das drogas, aqueles que defendem as pautas marxistas, anti-Deus, anti-família, anti-valores cristãos, estão se revelando e estão unidos. E o voto é uma declaração ideológica, é uma declaração histórica, é uma declaração, inclusive, para onde caminha a sua fé. Porque se aqui está a nossa declaração de fé e princípios, e alguém que escolhe um candidato que está contra a sua declaração de fé e princípios, ele está dizendo, eu não pactuo mais na Bíblia, eu não acredito mais na Bíblia. Ponto final. Ok. Então vamos lá. Esse rapaz chamado Rick Vanilla, ele se diz um sacerdote luciferiano, e ele está se contradizendo agora. Vou colocar o vídeo dele e depois eu faço um alerta seríssimo para a igreja. Eu quero que vocês compartilhem principalmente o meu alerta para a igreja. Preste atenção nos números que eu vou te apresentar aqui. Tem algo muito errado acontecendo e, para mim, tem relação direta com o modelo teológico que tomou as igrejas no Brasil. Vamos lá. Aqui, ó. Eu vou colocar para você agora. Eu vou colocar aqui no celular, tá bom, pessoal? Não vou colocar aí na tela. Dessa vez eu vou mostrar aqui no celular. Preste atenção, eu já comento a contraditoriedade e como eles estão percebendo que o plano deles era derrubar o presidente no primeiro turno. Não conseguiram e já começaram a espernear. Preste atenção nisso aqui, ó. Agora um recado aos filhos da casa. Não adianta falar que é luciferiano, não adianta falar que é da mão esquerda, não adianta falar que é ocultista, não adianta falar que quer a liberdade, quer a sabedoria de Lúcifer, quer a gnoses, não adianta pertencer a esse templo e votar contra ele. Você pode escolher qualquer candidato, qualquer um que represente os ideais luciferianos. E o Bolsonaro não compactua com as nossas ideias de liberdade e de evolução. Então, se você, porventura, faz parte dessa egrégora e votou contra ela, você será penalizado karmicamente. Esse rapaz aqui, já ele vai ter um encontro verdadeiro com Jesus e ele vai se tornar um instrumento de salvação. Esse rapaz aí, esse Rick Vanilla. Mas deixa eu expor a contraditoriedade dele. Ele está crescendo nas redes sociais por se dizer um defensor da liberdade, inclusive propondo a questão da ideologia abortista, da descriminalização das drogas, da liberdade do indivíduo, da evolução e a revelação do acausual no interior das pessoas. Essa é a linguagem do luciferanismo, a iluminação do interior. Entender que Lúcifer foi o ser injustiçado, e ele mesmo sabe que esse não é o nome do caído. Isso foi por uma dissensão, uma briga na Igreja Católica. E aí colocaram o nome, apelidaram o caído, o enganador, de Lúcifer por causa de um bispo na Igreja Católica, uma rivalidade. Ele sabe disso. Mas ele, que prega a liberdade, está agora usando a sua religião, usando a sua fé no enganador, no diabo, no enganador, para persuadir e usar poder de coerção. Ele que defende a liberdade e diz pra gente categoricamente, todos vocês aí que fazem parte dessa congregação, que ele usa um nome específico deles que eu não vou usar aqui. Se vocês votarem no Bolsonaro, que Bolsonaro não representa os nossos ideais de evolução e liberdade, anote isso. Anote isso, você que dizia Lula e Bolsonaro, a mesma face, duas faces das mesmas moedas. Isso é discurso de isentista, amigo. Ninguém é perfeito. E quem idolatra o homem não entendeu nada da Bíblia ou não entendeu nada do sistema. Eu estou aqui 3 anos ensinando sobre o sistema mundial,
celestial, ensinando sobre luciferanismo, sobre satanismo, ensinando sobre ideologias, ensinando sobre código oculto dos símbolos, ensinando sobre geopolítica. Parece que às vezes as pessoas não entendem isso. Mas ok, eu respeito, tudo bem. Cada um está no nível de maturidade, vai crescendo, vai aprendendo. Eu também estou aprendendo muita coisa e não estou aqui para pagar de que é melhor do que ninguém. Falo isso em humildade. Mas as pessoas precisam afinar um pouco o seu discurso e não cair nessa repetição isentista. Não, isso aí tudo é sistema, eu não quero falar nada. Está claro o que as trevas estão dizendo, porque eles estavam unidos fazendo rituais. Quer ver como eles estavam unidos fazendo rituais? Assiste esse videozinho aqui, só um pedaço dele fazendo, desse próprio Rick Vanilla que se diz sacerdote de Lúcifer, fazendo um ritual aí com a foto do Lula. Eu não vou colocar tudo não, viu? Deixar só esse pedaço aí. Eu imagino o diretório do PT agora desesperado para fazer com que esse rapaz não use mais o nome do Lula. Meus amigos, qual é a grande contraditoriedade? Quais são as bandeiras desse sacerdote? Liberdade e evolução. E ele não está permitindo que os seus iniciados, os seus congregados, que os satanistas, os luciferianos, os agnósticos, as bruxas, os bruxos, os magos, os sacerdotes das ordens ocultistas, que ele, de certo modo, está afinado na linguagem e que, segundo ele, se reuniram para fazer seus rituais, suas magias, para garantir a vitória do Lula no primeiro turno, ele está ameaçando, dizendo, você será punido. Ué, peraí. Mas quem é o ditador? Quem é o fascista? Quem é o sistema teológico opressor? Não é o cristianismo? Ué, o fascista não é o Bolsonaro? O repressor não é o Bolsonaro? Os repressores não são os cristãos? E você está ameaçando penalizar os outros seres iluminados de sua ágora. É isso mesmo que eu ouvi? Então, você que está me assistindo, o diabo ele é mentiroso. Ele te promete um mundo maravilhoso, mas ele vai roubar a tua salvação, que é o grande plano dele. Agora, deixa eu comentar algo com vocês aqui e eu prometo ser rápido para esse vídeo não ficar extremamente longo. Primeiro, a minha conversa, a minha observação parte do seguinte ponto, que todo mundo é livre, nós vivemos em um país democrático e as pessoas têm liberdade para escolherem quem votar, mais ao centro, mais à esquerda ou mais à direita, que possam arcar com as consequências de suas escolhas, para si, para os seus filhos e o futuro dos mesmos. Ok, então cada um tem liberdade para fazer o que quiser, e eu não estou aqui usando o meu canal para coerção. Mas você não pode servir a dois senhores, você vai agradar a um e desagradar a outro. Quando a gente nota os valores morais deturpados, pessoas negociando com corruptos, com ideologias e princípios que são antibíblicos, antivida, antiliberdade, mostra que espiritualmente essa nação está doente. E o Brasil está aqui. Essa eleição mostrou que tantos pastores dedicaram a sua vida ao reino de Deus, quantos missionários, quantas igrejas. Tenho certeza que tem muitos irmãos pastores, servos e servas de Cristo, que estão na mídia, são grandes nomes, ou nunca tiveram seu nome ventilado numa rede social gigante, mas são servos de Deus, servas de Deus, que têm um joelhinho calejado e a voz destes é conhecida lá no trono do Pai Celestial. Eu tenho certeza que você há muitos anos faz um trabalho lindo no reino de Deus, mas esses números mostram pra gente, ainda é pouco. A igreja precisa fazer esse caminho, ajustar as coisas. E precisamos, irmãos, sermos radicais com os nossos valores. Radical vem do latim, que é raiz. Precisamos fundamentar muito bem a nossa fé. Restabelecer escola bíblica dominical. Estudo da palavra. Pregar a palavra e abandonar essa pregação de coach, as teorias humanas que só afagam o ego. Está aqui. Você não está vendo? Está gritando para você. Está gritando para você, pastor. Está gritando para mim, imagine para você. Eu olho para esses números e eu não penso assim, ó, o Bolsonaro, ó, o Lula. Eu penso, o que é? Peraí, o que esse número está dizendo para mim? Como servo de Deus, que quero o reino de Deus, que quero lutar contra as trevas. Que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam
contra a igreja. Então eu tenho que ir lá enquanto igreja e destruir as portas do inferno. A minha fé não é estagnada. A minha fé está em movimento e em expansão, assim como o Jardim do Éden deveria ser, em movimento e em expansão, porque é o reino de Deus. E agora isso se reflete na Igreja de Cristo. Esses números mostram que o Brasil, nós, filhos de Deus, servos e servas de Cristo, temos um papel importante e é um campo muito grande para nós pregarmos um avivamento. A vida de Deus aos que estão mortos. E estes estão mortos em seus valores morais e espirituais. O que nós faremos? Não quero ser ofensivo com ninguém que decidiu optar mais ao centro, mais à esquerda ou mais à direita. Só que, como os dois lados, a balança está tão clara, os valores nessa balança de Lula e Bolsonaro estão tão claros que o voto se torna uma declaração de moralidade, de fé, de valores. E o que nós faremos diante dessa realidade? Você me entende? Eu quero, em nome de Jesus, ser amoroso, porém fazer um alerta aos meus irmãos em Cristo. Chegou o tempo da igreja assumir o lugar que é dela, não mais ficar alijada dos processos. O Senhor nos chamou para encabeçarmos, não para sermos cauda. A cauda reage, cabeça governa, cabeça cria. E esse é o chamado. Bom, não deixe de compartilhar. Um abraço. Tchau, tchau.